revestimentos. O Brasil é um dos maiores produtores de revestimentos cerâmicos do mundo e os Estados Unidos são o principal destino das exportações do setor desde 2015. Diante do tarifácio, a indústria aguarda detalhes sobre como o plano de contingência do governo federal vai atuar na prática. E quem vai falar sobre este assunto conosco é o Sérgio Voaden, presidente da Anfacer. Oi, Sérgio, muito bom dia, prazer tê-lo aqui, viu, no Real Time, tudo bem? Tudo bem, Eric, bom dia. Obrigado pela oportunidade. Bom falar contigo novamente. Sérgio, o governo anunciou ontem esse socorro, aos exportadores afetados pelo tarifácio. Você acredita que essas linhas de crédito e incentivos devem ajudar no curto prazo? Sim, sem dúvida, é elogiável o esforço que está sendo feito. A gente precisa reconhecer e aplaudir. No entanto, o ponto muito relevante que eu considero, que a gente tem que considerar, que todas essas medidas são medidas paliativas, temporárias, porque elas não resolvem a questão de fundo, que é a perda do mercado. Então, quando a gente olha para o pacote que foi anunciado, a gente vê medidas que, obviamente, vão atingir de maneira diferente as diferentes empresas, de porte maior, menor, como essa principal, que é a linha de crédito, e de qualquer maneira, e como sendo uma medida de socorro, ela é muito válida, muito bem-vinda, mas a gente tem que entender que ela vai acabar consumindo recurso também das companhias, porque as companhias vão se comprometer a pagar um juro. Sim, um juro menor do que aquele que normalmente estaria disponível para a maioria das empresas, mas continua sendo um custo de capital e sob algumas condições que são nitidamente contraditórias, até eu diria. Porque alguém que vai tomar um empréstimo para fazer frente a uma série de gastos que ainda vão continuar durante meses até conseguir acomodar a perda do mercado, a perda dessas vendas, a mesma empresa ela só tem direito a esse crédito, a esse juro, se ela garantir a manutenção dos empregos. Então, é lógico colocar essa condição, mas eu quero dizer que ela é antagônica no sentido de que uma empresa que não conseguir se adaptar, ela vai tomar um empréstimo para manter uma estrutura, pagando uma estrutura e sem ter a visibilidade de recomposição da receita. Então, esses são pontos que a gente ainda precisa entender melhor, talvez, ou mitigar para que ela realmente surta efeito. Outros pontos que a gente já teve a oportunidade de analisar são, no meu entendimento, são bastante benéficos, como a parte que faz o diferimento do recolhimento de certos tributos. Eu acho que esse é um ponto que nós tivemos no período da pandemia e que funcionou muito bem. Isso realmente vai auxiliar essas empresas que estão sendo impactadas, e medidas como essas de encontrar outros mercados também são bastante positivas. Já outras, como a de compras do governo, de produtos de empresas que são relacionados a esse tarifácio, a gente acredita que elas são muito pouco efetivas no curto prazo, a não ser para um ou outro produto, mas para o nosso setor, por exemplo, é difícil imaginar como o governo vai adquirir produtos cerâmicos para fazer o que com o produto cerâmico, numa medida que teria que fazer essas aquisições de maneira imediata e consumir isso de maneira imediata. Então, eu diria que o pacote como um todo é elogiável, nós precisamos reconhecer o esforço que está sendo feito, mas eu gostaria muito que a gente não deixasse de lado ou intensificasse, na verdade, a nossa condução deste assunto para uma solução duradoura, que é
voltar a ter o acesso ao mercado norte-americano. Ô Sérgio, pelo que eu estou entendendo, esse tarifácio trouxe à tona, ou trouxe à luz, uma situação um pouco de dificuldade aí para esse setor. Então eu gostaria de te perguntar, o que falta hoje? Claro, medida emergencial é uma medida necessária neste momento, mas falta uma política industrial consistente para a indústria da cerâmica? Sim, eu entendo que quando a gente analisa a indústria como um todo no Brasil, e especificamente olhando para a indústria cerâmica, nós estamos pagando um preço por um longo período de falta de uma política clara, de uma política de incentivo de industrialização. E isso, no nosso setor, a gente, para resumir muito um tema que eu venho falando abertamente, é o tema do custo de se consumir gás no Brasil. Gás natural é o nosso principal componente de custo individual na produção, representa em torno de 30% da produção da cerâmica, e esse custo, com esse nível de representatividade, ele tem uma comparação com os nossos concorrentes da América do Sul. A gente paga 3 vezes, 300% mais no valor do gás do que os nossos concorrentes que têm indústrias nos países da América do Sul. E quando a gente vai para a América do Norte, a gente encontra uma diferença ainda maior. Nós estamos falando de 500% é o valor que a gente paga no Brasil, a mais do que se paga pelo mesmo produto, pelo mesmo gás natural na América do Norte. E quando a gente vai para a Europa, que é um continente que hoje está muito afetado pelos conflitos, e o gás realmente teve um incremento muito grande nos últimos anos e vem se mantendo num nível muito alto, mesmo assim, a gente paga uma tarifa no Brasil que corresponde a praticamente 100% mais do que o mesmo produto comprado na Europa. Então, fabricantes europeus e fabricantes da América do Sul, fabricantes da América do Norte, e mesmo que a gente levasse para a Ásia, todos pagam tarifas muito menores no gás. Essa poderia ser uma das alternativas do governo ajudar, porque essa tarifa ela está muito relacionada a algumas condições que estão na mão de quem regula a distribuição, a venda, a produção desse produto. E isso vem sendo feito com um esforço que a gente percebe muito grande do Ministério de Minas e Energias, e que a gente acha que seria um bom momento. A gente concorda que os momentos de crise são momentos de oportunidade, e essa seria uma grande oportunidade para dar um salto na questão do custo do gás. Sérgio Voaden, muito bom tê-lo aqui novamente no Real Time. Obrigado, viu, pela sua participação. Uma ótima quinta-feira para você. Grande abraço. Muito obrigado, Eric. Um abraço. Sempre um prazer falar com você. Obrigado.